O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Jesus levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós nos alegramos e agradecemos ao Senhor por esta data que celebramos os 95 anos do título de Basílica que foi concedida ao nosso templo. Podemos encontrar o detalhe no forro que está aqui em cima. Podem mostrar, está aqui. Título de Basílica, 19 de julho de 1923. Está lá no forro em cima. Então, uma data importante que foi colocado aqui para que nos lembremos sempre deste título importante que foi dado para esta igreja. Basílica, o que significa basílica? A palavra basílica vem do grego basilike, que significa casa real. Casa real. No Império Romano era o lugar onde as pessoas se encontravam, um lugar público, onde até faziam comércio. Era também a casa da justiça. Portanto, não tinha uma conotação ou uma utilização religiosa. Com o passar do tempo, esses mesmos locais foram adaptados e utilizados como templos cristãos.
O título de basílica somente o Papa pode conceder a uma igreja. Existem dois tipos de basílicas, chamadas basílicas maiores e basílicas menores. As basílicas maiores estão todas em Roma. A mais famosa delas, sabemos, a Basílica de São Pedro. Depois a Basílica de Santa Maria Maior, a Basílica de São João de Latrão e a Basílica de São Paulo, extramuros. E a nossa Basílica é uma réplica menor da Basílica de São Paulo, extramuros. E basílicas menores são cerca de 1.500 que existem em todo o mundo. E quais são os critérios para que uma igreja, um templo, seja proclamado como basílica? É a sua importância histórica e também espiritual. No caso da nossa basílica, é mais uma importância espiritual, porque ela foi erigida como basílica no ano de 1923 e a sua construção começou no ano de 1909, portanto tinha apenas 10 anos de construção. Era uma igreja que ainda não tinha sido totalmente acabada. Aliás, era muito inacabada ainda. E foi dado o título pela sua importância espiritual. Podemos afirmar que o Papa Pio XI previu o que seria este templo e profeticamente justificou no seu decreto a importância deste templo. Diz o documento papal, pela imponência da construção, pelo esplendor das obras de arte, pelo brilhantismo do culto, pela frequência e devoção dos fiéis, pode, com justiça e direito, ser enumerada entre os principais santuários consagrados em terra brasileira, a bem-aventurada Virgem Maria, para a maior glória de Deus, em honra da Mãe de Deus, Virgem de Nazaré, como também para incremento da piedade de nossa apostólica autoridade, pelas presentes e para sempre confiamos o título e a dignidade de basílica. Uma basílica deve ser, portanto, um centro espiritual e evangelizador de uma comunidade, e também serve para difundir a devoção a Jesus, ou a Virgem Maria, ou algum santo. E no nosso caso, esta basílica, ela quer cada vez mais ser um centro de devoção e de espiritualidade mariana. Este templo dedicado à Virgem Maria, Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Como dissemos, basílica significa casa real. Basílica de Nossa Senhora de Nazaré é casa real, é casa da rainha da Amazônia. É a casa da rainha. Alegra-nos ao pensar a nossa mãe como rainha do céu e da terra. Mas, ao mesmo tempo, devemos nos lembrar que neste mundo ela foi a humilde serva do Senhor. A humilde serva do Senhor. E a espiritualidade e a devoção a Nossa Senhora de Nazaré deve nos reportar à casa de Nazaré, onde ela viveu com seu esposo José e com seu filho Jesus. Portanto, nós somos chamados a
contemplar a família de Nazaré, a procurar viver em nossas famílias as suas vidas. E aqui me reporto a um discurso que fez o Papa Paulo VI em 5 de janeiro de 1964, em Nazaré. E ele diz que nos mostra alguns exemplos da casa de Nazaré para que nós possamos viver essa espiritualidade. Aprendamos da família de Nazaré como viver a nossa vida cristã. Ele fala que primeiro uma lição de silêncio, que renasce em nós a estima pelo silêncio, essa admirável e dispensável condição do espírito. E nós, assediados por tantos clamores, ruídos, gritos em nossa vida moderna, barulhenta e hipersensibilizada, o silêncio de Nazaré ensina-nos o recolhimento, a interioridade, a disposição para escutar boas inspirações e as palavras verdadeiras do Mestre. Lembre-se, vejam que o Papa já falava de barulho, de clamores, uma vida moderna barulhenta, isso em 64. Imaginem nos dias de hoje, ainda não existiam smartphones e tudo isso, e todos esses outros meios eletrônicos que hoje existem. E hoje nós vivemos ainda numa situação pior. Então nós somos chamados a valorizar, a viver o silêncio. Quando nós viemos à casa de Deus, nós devemos, quando viemos a esta basílica, devemos justamente procurar viver o silêncio. Infelizmente ainda existem pessoas que vêm à igreja e ainda trazem o telefone nas mãos. Nem na casa de Deus querem fazer silêncio. Não, a casa de Deus é o lugar para o silêncio, para contemplar Jesus, contemplar a vida de Jesus, pensar como ele viveu, os exemplos, as virtudes de Maria, que nós procuremos pensar e vivenciar na nossa vida do dia a dia, escutar a palavra de Deus, como fazia a Virgem Maria, meditar essa palavra, guardar no coração e vivenciá-la no dia a dia na nossa casa. Se assim nós o fizermos, estamos então aproveitando da graça que Deus nos dá de entrarmos na sua casa. E entramos na casa de Deus justamente para ser um lugar de encontro com Deus, um lugar de oração, de experiência com Deus. É esta importância, o significado, o valor que tem a igreja, a basílica para nós. O Papa fala ainda de uma lição de vida familiar, que Nazaré nos ensine o que é a família, sua comunhão de amor, de beleza simples e austera, seu caráter sagrado e inviolável. Tudo isso nós devemos aprender da família de Nazaré. E por último, uma lição de trabalho. Ele diz: ó casa de Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro. É aqui que nós gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Aqui restabelecer a consciência da nobreza do trabalho. Aqui lembrar que o trabalho não pode ser um fim em si mesmo, mas que sua liberdade e nobreza resultam mais do que no valor econômico, nos valores que constituem o seu fim. Então que nós, caríssimos irmãos e irmãs, aprendamos tudo isso para que a basílica, esta basílica de Nazaré, seja este lugar de encontro com Deus, para nós vivenciarmos na nossa vida, no dia a dia, os valores, as virtudes cristãs. Lembrando que a nossa basílica ainda não está concluída. Sabiam que a nossa basílica não está concluída ainda? Embaixo existe a cripta, que existe um projeto para terminá-la, mas é um projeto que exige muitos recursos econômicos. Estamos esperando, primeiro, uma licença do IFAM, que nunca sai esta permissão do IFAM para fazer este trabalho. Depois, os recursos econômicos para terminarmos e usarmos este espaço também que está aí embaixo para
termos mais lugar ainda para a oração, para a adoração, para que todo o espaço que temos à disposição seja utilizado de maneira que possamos fazer deste templo um lugar que nós nos encontramos com o Senhor. Agradeçamos ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos concede, que todos nós continuemos o trabalho de tantas pessoas que passaram por aqui, os padres barnabitas, os primeiros, nós que estamos continuando, e tantos leigos e leigas que ajudaram e continuam ajudando para que esta casa da Virgem Maria se torne um lugar onde todos nós nos sentimos felizes, que seja um lugar de encontro dos filhos com a sua mãe, a Rainha da Amazônia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.